Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a piração barra round number 2 da série Batatinha Frita 1, 2, 3, ops, pirei na batatinha. Eu sou Lilian Loureiro, psicóloga clínica e candidata a analista junguiana e vim aqui compartilhar a minha segunda piração. No episódio anterior, né, brincando aí com as séries, eu comentei o quanto a série ativou o meu complexo de estudante, gente, de fato, eu fui possuída. Eu tava relendo aqui a minha psicografia, né, de 7 páginas que eu escrevi no domingo depois de ter terminado de maratonar. E, gente, a minha operação foi de estudante mesmo, porque todas as reflexões, né, que eu vou compartilhar aqui com vocês que despertaram, foram daquele período, daquela época da minha vida. Ontem, conversando com uma supervisionanda, é que eu me dei conta, gente, eu não fiz uma análise junguiana, né, o próprio cartãozinho ali, né, que é o triângulo, círculo e o quadrado, eu falei, cara, daria pra pirar na batatinha com os simbolismos dessas figuras geométricas porque é isso, gente, quando a gente é possuído pelo complexo, é com o olhar do complexo, é com o repertório do complexo que a gente lida. Então, nas minhas aspirações aqui, eu vou ser fiel ao que veio, mas, por favor, compartilhem comigo as aspirações junguianas de vocês que eu vou adorar. Então, assim, gente, conforme eu fui assistindo a série, como eu já tava lá no túnel do Dark 20 anos atrás, eu me lembrei de uma aula na faculdade em que, eu não lembro que disciplina que era, tá? Mas assim, foi apresentado um experimento que eu fiquei horrorizada, não sei se era aula de ética, o que era, que foi o experimento de obediência. Que experimento foi esse? Assim, na verdade, assim, eu tô falando esse nome porque eu dei um Google, né? Porque eu não lembrava o nome do experimento, eu só lembrava da atrocidade do experimento. Então, assim, quem que fez isso? Foi um psicólogo norte-americano formado pela Universidade de Yale chamado Stanley Milgram. Esse experimento ocorreu na década de 60, justamente na época em que os alemães estavam sendo julgados pelas atrocidades que eles haviam causado durante o nazismo e o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Eu confesso, assim, que eu vi, pra mim aquele jogo era quase um campo de concentração, assim, até teve uma paciente que perguntou, ai Lilian, que série que é essa, o que você acha de eu assistir e tal, eu falei, eu não sei, qual que é a sua visão do nazismo e do campo de concentração, você tem estômago pra isso? Eu não tenho, a classificação etária não me permite. Então, assim, o Milgram, ele queria entender como pessoas do bem, pessoas boas, sem traços de violência, de agressividade, eram capazes de cometer atos tão atrozes como aqueles cometidos durante o Holocausto. Então, no experimento dele, ele criou um laboratório fictício, né? Um cenário, e tinham 3 elementos dentro desse experimento. Tinha um cientista, um professor e um aluno. Tanto o cientista quanto o aluno eram atores contratados, né? O sujeito de pesquisa ocupava a cadeira do professor. Então, participaram da pesquisa 40 voluntários homens, que variavam de idade entre 20 e 50 anos, e eles recebiam lá uma ajuda de custo para participar da pesquisa. Em que consistia o experimento? E aí vocês vão entender porque que eu lembrei dela assistindo o Round 6. O aluno, ele ia ser sabatinado, né? Então, ele tinha que dar respostas a determinadas perguntas e a cada resposta errada que esse aluno dava, o professor disparava um choque nele, né? Então, o professor estava num canto, o aluno estava em outro canto, cheio lá de eletrodo. Então, o professor perguntava, o aluno respondia, ele errava, ele colocava lá a primeira voltagem, pum, apertava um botãozinho e dava o choque no aluno e doía. Só que no experimento, quanto mais o aluno errasse, maior ia sendo a intensidade desse choque até chegar nos 450 volts. O aluno berrava de dor.
né? Ele implorava, pelo amor de Deus, para, eu não tô aguentando. E o que o Milgram percebeu? Que desses 40 professores, 65% não paravam. Eles chegaram em 450 volts. E aí, o experimento dele, que é o experimento de obediência, quis comprovar que o professor, ele cometia aquela atrocidade com um aluno porque tinha um cientista ali dizendo, não, vai, continua. E aí tinha um protocolo que eram 4 frases estímulos para estimular o professor a não parar. Então, no momento assim que o aluno berrava do lado de lá e o professor ficava angustiado do lado de cá, e ele falava, eu não vou continuar. A primeira frase estímulo era, por favor, continue. Se essa frase não surtisse efeito, ia para a segunda frase estímulo, que era, o experimento requer que você continue. Se não desse certo, ia para a terceira frase, que é absolutamente essencial que você continue. E se mesmo assim não continuasse, a frase final era, você não tem escolha a não ser continuar. E se mesmo assim ele não obedecesse, daí o experimento era suspenso. O que chamou a atenção do Milgram foi que, né, 65% das pessoas foram até o final. E quem desistiu, que foi uma minoria, desistiram sem se preocupar com o aluno. Falaram assim, não vou fazer isso, e foram embora. Nenhum dos participantes foram lá ver em que estado que o aluno estava, se o aluno estava bem, se o aluno não estava. Esse experimento recebeu inúmeras críticas, tanto no sentido metodológico, né, que foram identificadas várias falhas, quanto também no sentido de expor o professor a uma situação altamente estressante, né? Então, o Milgram quase perdeu o registro de psicólogo dele, porque mesmo sendo tudo de mentirinha, sendo uma encenação, o participante saía de lá impactado, né? Meu Deus do céu, eu imprimi sofrimento numa outra pessoa, mas ainda assim não conseguiu parar. Então, assim, eu lembrei desse experimento porque foi isso, assim, meu Deus do céu, o outro ser humano tá gritando, implorando, porque tá doendo demais, tá implorando pela vida, e eu continuo. E a série é isso, né? Tanto os participantes que estão lá na arena da batalha, quanto os VIPs que estão lá tomando os drinks e fumando charutos, assistindo aquilo tudo, não se sensibilizam com a dor do outro ser humano, não se sensibilizam que o outro tá morrendo, né? Então, eu falei, uau, né? E aí, gente, esse vai ser um gancho para a piração número 3, assim, nesse sentido, né? A série, ela virou um viral, ela nos cativa por conta disso, assim, porque essa maldade, gente, sinto muito dizer, mas ela está em nós. E é importante a gente tomar consciência dela e nos relacionarmos com ela pra gente não ficar à mercê do cientista, né? Dizendo, não, vai, continua, o experimento depende de você. Se a gente tiver raciocínio crítico, consciência e dialogar com essa maldade dentro da gente, não ver só lá fora, porque, vamos lá, vamos voltar lá na época aí dessa experiência. O que foi o nazismo, gente? O nazismo foi, eu me julgo uma pessoa superior a você, né? Eu sou melhor, eu sou Mariana, então eu vou aniquilar todo mundo que não é, né? Então, assim, como eu não vejo a fragilidade em mim, eu não vejo o defeito em mim, porque eu sou plena, pura, toda e poderosa, eu vejo no outro. Se eu vejo no outro, eu vou lá e vou querer aniquilar no outro, sem ver que aquilo está em mim. Então, assim, na Piração 3 a gente vai aprofundar mais isso, mas enfim, o que vocês acham? Vocês conheciam esses experimentos? Psicólogos lembram disso da época da faculdade? Me contem e até o próximo.